Bom dia com Deus, queridos. Pastor Marcos Alexandre, pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil em Itauá, e hoje trataremos sobre Marcos 3, 28 a 30, o texto que fala sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. A palavra de Deus nos diz assim: Em verdade lhes digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão, visto que é réu de pecado eterno. Jesus disse isso porque diziam: está possuído de um espírito imundo. Após falarmos sobre a diferença ou categorização de pecados, ficou a promessa para tratarmos sobre este assunto. Muito já se falou sobre blasfêmia contra o Espírito Santo. Vou apenas trazer mais uma impressão para ser somada às muitas que você já pode ter visto. Uma questão interessante em meio a essa antiga discussão. Então vamos ao estudo das impressões sobre esse texto. Dois evangelistas tratam da questão. Embora Mateus, Marcos e Lucas tratem do texto onde Jesus é chamado de Beelzebul, apenas Mateus e Marcos falam sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. E a partir do texto de Marcos vamos responder as três perguntas básicas que têm norteado os nossos estudos. Como as pessoas interpretam esse texto, o que o contexto nos diz sobre esta passagem e qual o real sentido do texto. Respondendo a nossa primeira pergunta, de maneira geral, as pessoas olham para esse texto e percebem apenas o óbvio. Jesus está repreendendo os líderes pela descrença em relação aos milagres realizados. Como disse, isto é o que está mais claro no texto. Contudo, há mais informações interessantes aqui, algumas até que ajudam a afirmar ainda mais a nossa fé. Daí nós partimos para a questão do contexto. O que o contexto nos diz sobre esta passagem? Quero chamar a sua atenção para um dado que passa despercebido nos textos. Mateus 12, 24 fala da descrença dos fariseus. Marcos diz que o problema é com os escribas. Por quê? Queridos, não há diferença entre grupos religiosos aqui. A diferença entre fariseus, saduceus, herodianos e zelotas, que eram grupos religiosos de Israel, essa é clara. Mas escriba é a função, ou uma função, ou trabalho, de alguns entre os fariseus e saduceus que se tornavam especialistas na lei. Portanto, não há nenhuma controvérsia aqui. Isso é um ponto passivo do texto. O interessante no contexto é que nós vemos que Jesus estava realizando milagres e aqueles líderes já o tinham visto fazendo isso diversas vezes. Fica claro que por razões de inveja da parte daqueles líderes, não quiseram reconhecer a liderança de Jesus. Mas uma coisa é não aceitar a liderança e outra bem diferente é negar os milagres realizados por ele. Os três evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, mostram que os líderes tratam Jesus com desdém, chamando-o de Beelzebul. E quem era Beelzebul? Era o principal deus da cidade de Ecrom, ou seja, dos filisteus, no Antigo Testamento. E o significado de Beelzebul é Senhor das Moscas. O nome mais tarde foi associado a Satanás. Daí nós partimos para a nossa terceira questão. Qual o real sentido do texto? Ao fazer a comparação desdenhosa de Jesus com Beelzebul, eles negaram o agir de Deus através de Jesus. O dado interessante aqui, que pode passar despercebido, é que Jesus atribuiu seus milagres ao Santo Espírito de Deus. Se você ainda não conseguiu fazer a conexão, então eu vou explicar para você. Jesus, Espírito Santo e, por inferência ou por dedução, Deus. Esse trio não lhe remete a uma importante doutrina cristã? Sim, remete à doutrina da Trindade cristã. Nós estamos falando aqui da Trindade Santa, irmãos. Embora o texto não seja uma referência direta à Trindade, há uma inferência ou uma dedução a isso. Então, quando os fariseus, escribas fariseus, negam o milagre de Jesus e o comparam a Beelzebul ou a Satanás,
Jesus está dizendo que eles estão negando o Espírito Santo. Então aqui nós associamos Jesus ao Espírito Santo. Mas alguém poderia levantar a questão. Jesus disse em Mateus o seguinte: e qualquer que disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado nem neste século, nem no futuro. Mateus 12, verso 32. Queridos, o problema não está nas pessoas, Jesus ou Espírito Santo, está no desdém ao sagrado. Uma pessoa que nunca tenha sido exposta ao poder divino e à presença de Cristo pode rejeitá-lo por ignorância e ser perdoado. E aqui nós temos como exemplo Paulo, que era descrente, ignorante sobre Jesus e perseguiu os cristãos, ao qual Jesus, em Atos 9, diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Então Saulo, por ignorância, perseguiu os cristãos e também, por dedução, perseguia Jesus Cristo. Mas isso por ignorância. Mas aqueles que sabem que Jesus é verdadeiro e o rejeitam mesmo assim, pecam contra o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que testifica de Jesus e faz com que a verdade dele seja conhecida por nós. Negar Jesus sabendo que ele é verdadeiro e atribuir suas ações ou seus milagres a Satanás é blasfêmia contra o Espírito Santo. É o mesmo que negar Deus. É o mesmo que dizer que Deus é o mesmo Satanás. Por isso, é um pecado imperdoável. Que Deus, então, nos ajude a conhecer mais dele. E conhecendo mais dele, sejamos mais reverentes, mais respeitosos e mais voltados a adorá-lo. Vamos orar? Senhor bondoso, rendemos graça ao teu santo nome pela alegria de poder meditar em tuas sagradas letras, aprender de tua santa palavra. Pedimos, ó Deus, que tu converta o nosso coração todos os dias, para que nós nos tornemos a cada dia mais adoradores, que te adoram em espírito e em verdade. Abençoa as nossas vidas. Permaneça, Senhor Deus, ensinando-nos através de teu Espírito Santo. Em Cristo Jesus, assim oramos. Amém. Compartilhe esse vídeo. Ajude outras pessoas a entender mais sobre a palavra de Deus. E se você ainda não é assinante do canal, assine o canal, porque nós estamos colocando vídeos frequentemente, vídeos de até 10 minutos, um pouco mais do que isso, um pouco menos, às segundas, quartas e sextas, sempre tratando sobre questões da Bíblia que muitas vezes não são bem entendidas. Deus abençoe a sua vida através de Cristo Jesus.